Bom dia, pessoal. Esta aula gravada refere-se à aula do dia 25/3, que nós estávamos tendo, né, na última quinta-feira, mas a internet deu problemas, caindo muito com instabilidade. Então, nós estamos aqui gravando esta aula e deixando disponível para vocês no portal, no AVA, do qual todos deverão assistir. É matéria, inclusive, de prova. Nós vamos estar falando com vocês de direito natural e de direito positivo. Depois estaremos ressaltando a questão do direito objetivo, do direito subjetivo. E, por último, estaremos falando com vocês sobre as fontes do direito, tá? Eu vou comentar com vocês sobre direito natural e sobre direito positivo. Depois eu estarei compartilhando os slides para vocês. Lembrando que esses mesmos slides já estão postados lá em publicações, juntamente com o livro para vocês, né? O livro de Introdução ao Estudo do Direito, Silvio Salvo Venosa, que nós estamos utilizando, e também os slides que são referentes, slides que são para acompanhamentos e que são referentes a esses temas. Também deixei lá para vocês o trabalho com 14 perguntas, do qual vocês deverão responder e postar na semana da prova para a gente. É um material de prova, é um material que vai cair na prova, inclusive, né? Então, o trabalho vale 3 pontos, tem que ser feito, vocês podem fazer até de grupo, mas a postagem, como nós conversamos, tem que ser feito individualmente, tá? E vai valer 30 pontos. E é manuscrito também, ok? Então, o objetivo é vocês lerem o material que está disponibilizado para vocês e depois fazerem o estudo, né? E responder as questões e, logicamente, estarem aí estudando, ok? Então, eu gostaria de chamar primeiramente sobre aquilo que nós estávamos debatendo com vocês, que era sobre a história do pensamento jurídico, né? Nós começamos a discorrer com vocês um assunto falando sobre direito natural, sobre direito natural. Como falamos no slide em que estávamos trabalhando, a história do pensamento jurídico, ela é dividida e ela é influenciada basicamente por duas escolas de pensamento jurídico, que é o justnaturalismo, ou a escola do direito natural, o positivismo, que é a escola do direito positivo, né? Positivista. Essas duas vertentes de pensamento, ela é subdivididas em várias outras escolas ou concepções de direito também, dos quais nós vamos destacar algumas delas, né? Para começar, então, o nosso estudo, eu gostaria de conceituar com vocês aqui agora direito natural. Direito natural é visto que é o direito considerado como justo, independe da vontade do legislador, que que é originário da própria natureza humana, ou que pode ser originário dos próprios princípios da razão humana, que estão sempre presentes na consciência dos homens. E aqui, quando nós estamos falando que o direito ele pode ser derivado da natureza humana, nós estamos falando de uma das correntes do direito natural, que é o justnaturalismo. Quando nós falamos que o direito natural tem origem no jus-racionalismo, nos princípios da razão, nós estamos falando de outra escola de pensamento, que é o chamado de justnacionalismo, racionalismo, né? Bem, mas vamos discorrer sobre a ideia do direito natural, né? Justnaturalismo é a corrente, então, de pensamento que reúne todas as ideias que surgiram no decorrer da história em torno do direito natural.
sobre as diversas orientações e concepções a respeito deste direito. Nessa corrente de pensamento, não há convicção de que, nessa corrente de pensamento, há convicção de que nesse tipo de direito, além do direito que está escrito propriamente dito, há uma outra ordem de direito, que é uma ordem abstrata, e esta ordem é superior à ordem escrita, superior e maior do que, e anterior, inclusive, do que o próprio direito formal e o direito escrito. É chamado direito natural, e é a própria expressão do direito que é justo, do direito justo. Então, o pensamento predominantemente, hoje, nos nossos dias, na atualidade, é que o direito natural, ele vai se fundamentando na própria natureza humana, derivando de uma série de conjuntos de ordem moral que vai se sucedendo e que vai se modificando ao longo do tempo. O direito natural, ele vai formando um sistema superior de normas que são pré-existentes à própria normatividade estatal, normatividade criada pelo próprio Estado, apresentando uma leitura moral impositiva, né, a respeito do direito. Ah, segundo a visão do justnaturalista, o legislador ele deve estar sempre prestando atenção e, ao mesmo tempo, né, observando os fatos sociais e fazendo uma análise da própria natureza humana para criar o direito, para criar o próprio direito positivo. A partir do momento em que o legislador se desvincula da ordem natural, ele está criando uma ordem jurídica ilegítima, né? Ele está rompendo uma determinada barreira. E aí, o direito positivo que vai ser criado acaba não sendo um direito justo. Então, o divórcio, a separação entre o direito positivo e o direito natural, gera, segundo a concepção, segundo a escola de pensamento justnaturalista, gera um conjunto de leis injusta que vai negando ao homem aquilo que lhe é direito, ou seja, a própria justiça. Como nós falamos com vocês na aula, nós também estávamos trabalhando, o direito natural tem três concepções básicas. Essas três concepções básicas a respeito do direito, elas não surgiram instantaneamente ao próprio surgimento da sociedade, mas eles foram surgindo na medida em que as sociedades foram crescendo e se desenvolvendo. Bom, a existência, então, deste direito natural superior, que é considerado superior e anterior ao próprio direito positivo, além de condicionar o próprio direito positivo, ele vai transpassando, ele vai perpassando a história das ideias jurídicas como um todo, no decorrer dos séculos, no decorrer dos tempos. De modo ininterrupto, desde lá a antiguidade grega até chegar aos nossos dias, né, no século XVIII, XIX. Porém, o seu conteúdo vai variando aí, pode variar de acordo com o tempo, de acordo com os parâmetros morais que são consagrados, que são definidos em cada período histórico e em cada sociedade diferente, né? Então, a partir de uma análise das experiências históricas do direito, e especificamente do direito natural, é possível nós identificarmos pelo menos três vertentes básicas aí acerca do direito natural. A saber, né, a escola do direito natural, a escola cosmológica do direito natural, baseado no jus, a escola do direito natural, baseada na corrente teleológica, a escola do direito natural,
baseado numa concepção cosmológica, e a escola racional do direito natural, né? Então, a primeira corrente, né, a primeira corrente é baseada na corrente teleológica do direito natural. Ela vai dizer que o direito ela tem a sua origem pela vontade divina, tá? Ah, que surge a partir do próprio agrupamento humano, dos próprios agrupamentos humanos e sociais que foram orientados por uma cultura mítica, por uma cultura religiosa, na qual as normas de condutas, na qual as formas de organização, os costumes que refletem os padrões morais vão ser transmitidos e preservados por uma determinada religião dominante. É esta religião que vai dar o amálgama, o cimento, que vai cimentar as relações sociais e o próprio direito que vai se surgindo a partir desses agrupamentos, né? Dentro desta concepção, aliás, melhor dizendo, essa concepção, ela parte do pressuposto de que existe uma ordem sobrenatural, uma ordem transcendente que vai condicionando o mundo físico e o agir e o próprio agir das pessoas. Sendo que na realidade, esse condicionamento é uma criação dos deuses, tá? Que são responsáveis pela criação das próprias regras de conduta que vão disciplinando a, que vão disciplinando a vida em sociedade. E as autoridades humanas são simplesmente porta-vozes dessa vontade superior. São simplesmente profetas, são simplesmente sacerdotes, né? São simplesmente mecanismos nas mãos dos deuses para transmitir essas regras na vida social dos indivíduos de cada sociedade. O segundo grupo do direito natural, a segunda concepção, é a concepção cosmológica do direito natural, né? É, Nesta concepção, há épocas e em todos os locais. Esse tipo de concepção afirma que há um caráter universal, né, das leis, um caráter universal que deriva da noção de que vai existir uma ordem natural das coisas que são decorrentes sempre de valores atemporais, que são alcançados por todas as pessoas, locais e época, né? Trata-se de trata-se de uma decorrência das transições míticas religiosas para as visões mais laicas da realidade social, né? Onde é uma concepção que propõe uma certa ruptura do aspecto religioso para o aspecto é, mais laicizado da política do Estado, né? Nesse tipo de concepção, então, afirma-se que há uma ordem moral que é superior às próprias ações humanas e que se vão se concretizando na medida em que as sociedades vão se evoluindo mais e mais. Segundo essa concepção, a realidade não é mais vista como uma forma, como ação da própria vontade divina, racionalizada e racionalidade, né, observada no próprio funcionamento da natureza humana. Então, as regras vão surgindo de forma pensada, de forma estabelecida pelo conjunto da sociedade, né, que vão condicionando as atividades humanas, ah, organizadas, né, em uma sociedade, levadas a essa mesma sociedade a observar determinados parâmetros gerais que são sempre extraídos de uma ordem universal. A terceira concepção é a concepção racionalista do direito natural,
que vai dizer que o direito tem a sua origem em uma lei racional ou individualista. Esta concepção, ela parte da existência de uma lei natural associada à própria existência da natureza humana, ah, que é dotada de uma certa, que é dotada de racionalidade, né? E aí o homem paulatinamente vai lançando mão do seu intelecto, da sua razão, das suas experiências de organização em sociedade, dentro da sociedade, né? Mais especificamente numa sociedade política, e vai produzindo um direito positivo, que vai sempre obedecendo os parâmetros ditados, então, pela própria razão humana. Ok? Bom, dito sobre essas três vertentes, é necessário que nós ressaltemos alguns aspectos em comuns a essas diferentes concepções do direito natural. Né? É, essas concepções, embora tenham surgido ao longo do tempo, elas são diferentes entre si no que diz respeito ao seu conteúdo e às vezes, em algumas situações, elas são até incompatíveis, mas há traços específicos, há traços fundamentais e que nós gostaríamos de destacar para vocês, né? Por exemplo, todas essas três concepções, elas emitem juízos de valor, né? Elas conduzem a juízos de valor. É, qualquer uma dessas concepções do direito, dentro da visão justnaturalista, independentemente da sua essência, tem como pressuposto básico uma leitura moral a respeito do direito, com base em valores previamente estabelecidos. Segundo ponto, tais juízos de valores, né, têm uma fonte universal e imutável, seja ela na revelação, seja ela na natureza, ou seja ela na razão, não interessa aqui, mas ela é uma fonte universal, é considerada uma consideram, né, esses juízos de valores, esses princípios de valores que formam o próprio direito, né, como é, um tipo de concepção que aponta para a existência de apenas um único direito, o direito natural, que confirma os princípios e valores estabelecidos, preservados dentro da sociedade, e com características de imutabilidade. Ah, seja, terceiro ponto, seja na visão teleológica, na visão mais universalista, né, propriamente dito, ou na própria visão individualista, racional individualista, todas as concepções do direito natural é orientado por um conjunto de princípios que são expressos por valores supremos, que darão sempre sistematicidade e coesão a um conjunto de regras e diretrizes que formam uma ordem moral estabelecidas, né, pelo próprio direito moral. Terceiro ponto, quarto ponto, né? Quarto ponto. Isso, quarto ponto. Os próprios princípios e valores, é, os próprios juízos de valor, né, vão sempre, a ideia é que sempre prevalecerão, tá? Sempre prevalecerão sobre a origem divina. É uma premissa essencial dentro do direito natural. É a crença na existência de uma hierarquia entre a lei natural e a lei positiva, sendo que a lei natural, ela é determinante para a validade e para a legitimidade do próprio direito positivo. Segundo o justnaturalista, a lei que contraria os preceitos do direito natural, ela não é válida, ok? E qualquer relativização da premissa de que o direito, do próprio direito natural, implicará num enquadramento da corrente do pensamento em uma outra perspectiva, que não
direito natural. Discutindo, né, sobre leituras de vários livros, inclusive nós já fizemos uma discussão com vocês a respeito, indicando alguns livros para vocês dentro da área do direito. Seria muito interessante que vocês lessem um livro. Vocês, se quiserem, depois eu posso até baixar para vocês, que é um livro de Antígona, que é uma peça teatral de Sófocles, né, que conta uma parte da tragédia grega, que é a tragédia grega é um teatro, é uma peça teatral, né? E Antígona, de Sófocles, é um livro que ressalta bem esses princípios e valores expressos no direito natural. Seria muitíssimo interessante vocês, para conhecimento, lerem sobre esta obra, tá? Neste livro, tá? Há uma preocupação muito grande do autor, ou seja, de Sófocles, né? Em tentar fazer aí uma correlação muito grande entre a ideia de justiça e as leis, as normas estabelecidas dentro da cidade. Na Antígona, o Sófocles, né? Ele relata o julgamento de um personagem do mesmo nome, que teria violado as leis da cidade de Tebas, ao sepultar clandestinamente, né, seu irmão Polinice, que foi morto durante uma insurreição contra o rei Creonte. Então, Polinice foi um líder de uma rebelião contra Creonte que foi morto, que era o rei de Tebas, e que foi morto. Ah, de acordo com as leis ali da cidade, né, aquele que fosse morto em traição ao próprio governo, ele não teria direito a sepultamento, aos ritos consagrados, a, a, aqueles ritos consagrados, como, por exemplo, o velório. E o corpo deveria ser deixado à beira da estrada para os cães, os animais do campo, comerem, né? Bom, aí nós temos Antígona. Antígona vai tentar defender aí e justificar que as leis da cidade eram absurdas, absolutas, e que elas não legitimavam, não garantiam a justiça especificamente. Então, ela vai dizer que o ato de enterrar, mesmo que clandestinamente, o seu irmão, ele foi um ato que, baseado em juízos de valores superiores, né, superiores e imutáveis e expressos em todas e qualquer sociedade, tá? Esses valores considerados muito altos garantiam que toda e qualquer pessoa teria o direito a um sepultamento digno, né? E que nem dessa do sepultamento digno, toda e qualquer pessoa teria o direito também de ser enterrado, porque não havia nada que valessem mais do que as próprias leis naturais, ou do que as próprias leis não escritas, né? Ou imutáveis dos próprios deuses. E essa é uma afirmação que Antígona afirmava, né? Então, os princípios e valores são eternos e imutáveis, muito maiores do que as próprias leis do Estado. Então, é um livro muito interessante que vale a pena ser lido, né? Bom, mas continuando ainda, os gregos foram os primeiros, né? Os gregos foram os primeiros a estabelecer, os primeiros povos a estabelecer uma correlação específica entre o direito que vigorava numa cidade e a razão presente na natureza do homem. Nós tivemos Aristóteles, nós tivemos
nós tivemos ainda o ser humano, e que deveria ser praticado, né? Nós tivemos também entre os romanos os estoicos os estoicos que também que era uma corrente filosófica que existia entre os gregos, afirmando que existiria uma ordem natural das coisas, ordem imutável, que seria igual em todas as épocas e em todos os locais, tá? Que garantia, essa ordem que garantia o equilíbrio perfeito da sociedade, e que as pessoas deveriam ser, que esse sentimento deveriam ser a base das próprias leis da cidade, né? Que deveriam ser criadas para manter uma ordem sociável, de sociabilidade, mas que deveria ser feita e deveria ser garantida é, de modo racional, ou seja, o direito natural deveria embasar a própria criação das leis da cidade. As leis deveriam ser criadas para regular a vida na sociedade e deveriam contar, acima de tudo, com uma racionalidade extraída da própria lei natural. Ah, Depois dos gregos, nós vamos ter aí os romanos que assumem o grande legado do Império Grego, e ali nós temos um dos últimos estoicos, um dos últimos filósofos, já na era do Império Romano, que foi Marco Antônio Cícero, aliás, Marco Antônio, não, Marco Túlio Cícero, e ele vai dizer que o direito, na concepção dele, isso para os romanos, que o direito deveria ser o próprio conjunto das ideias que os gregos tinham a respeito do direito natural, mas que os romanos deveriam dar dar ênfase e valorizar o aspecto expresso no direito natural, como valores superiores à própria ordem natural vigente, como forma de parâmetro para o processo técnico da produção e criação do próprio direito, né? Do próprio direito positivo, que era formado sobre um conjunto de direitos, né? Então, ele fala sobre o direito das gentes, né? Esse direito das gentes e os gentio teria como um fundamento uma suposta universalidade do direito. Esta ideia de ius gentium é uma corrente, é uma ideia de, justificada do próprio direito positivo romano, mas que trabalha nessa dimensão do direito natural, afirmando que o direito natural era universal, né? Era universal, e eterno, e imutável. Com a expansão dos domínios de império de Roma, né, dos domínios territoriais de Roma, vai surgir aí uma dificuldade de ordem prática, né, uma vez que o próprio direito civil romano se torna arcaico porque ele era aplicado exclusivamente aos cidadãos romanos, né? Que eram aquelas pessoas que nasceram em Roma ou no próprio Império, mas que eram filhos de pai e mães exclusivamente de romanos. Então, para aplicar o direito propriamente dito, as novas regiões, então, passaram a submeter, que passavam a se submeter ao poder dos romanos, né? Recorriam sempre à ideia do
próprio direito do justificar e legitimar, acima de tudo, a ideia do universalismo do direito romano, do direito natural romano, como parâmetro ideal para ser aplicado em todo o império, tá? Então, essa é uma característica muito forte e que passa a ser utilizado e aplicado em todo o Império Romano, ok? Sobre isso daí. Então, sobre o direito natural, nós vamos ficar por aqui agora, tá? Nós vamos ficar aqui. Eu vou interromper a gravação e vou gravar, dentro de instantes, um outro bloco para vocês, tá? Um outro bloco para vocês sobre o direito positivo, tá bom? Ok? Então, estou encerrando aqui a nossa gravação. Já, já, logo abaixo, vai estar a outra gravação referente ao direito positivo, ok? Até logo, até mais.